Olá, meu nome é Josi, eu sou professora de matemática e vim ajudar você a entender um pouco melhor essa disciplina tão maravilhosa. Vamos estudar? Vamos falar agora de dois conjuntos que merecem uma atenção especial. A gente vai falar sobre o conjunto unitário e sobre o conjunto vazio. Esses dois conjuntos, eles podem ser resultados de uma operação com conjuntos ou ele pode ser também dada no enunciado de uma questão e aí você tem que saber diferenciar o que significa um conjunto unitário do que significa um conjunto vazio e saber o que significa eles propriamente dito. Vou passar isso num exemplo numérico, para ficar mais fácil de fazer a visualização e vou mostrar também o símbolo matemático que a gente utiliza para fazer essa representação. Então vamos para o primeiro deles. O primeiro é o conjunto unitário. Como o próprio nome já diz, conjunto unitário é aquele conjunto que tem apenas um elemento. Então imagine a sua coleção de objetos onde você só tem um objeto, ou seja, você só tem um item dentro da sua coleção. E isso caracteriza um conjunto unitário, que é um conjunto que tem apenas um elemento. Vamos ver isso num exemplo numérico para ficar mais fácil. Imagina a seguinte situação, eu tenho aqui um conjunto A, e esse conjunto A é formado pelos números naturais pares entre 5 e 7. Já sabemos o que são números naturais, são números que a gente utiliza para contar, ou seja, números inteiros não negativos. Eu quero esses números que estão entre 5 e 7, ou seja, na verdade eu só tenho um número, eu tenho apenas o número 6, que ele está entre 5 e 7 e ele é natural, ou seja, fazendo a representação, representando por enumeração, vai ficar da seguinte forma, A, que é o nome que foi dado ao meu conjunto, entre chaves eu coloco o número 6, que é o único elemento pertencente ao meu conjunto, ok? Vamos ver agora sobre o conjunto vazio. Como o próprio nome já diz, conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento. Então imagine a sua coleção de objetos onde não tem nenhum objeto, ou seja, não tem nenhum item dentro dessa sua coleção. Logo, o seu conjunto ele é vazio. O conjunto vazio a gente utiliza duas formas diferentes de fazer a representação. Você pode representar o conjunto vazio utilizando as chaves assim, mas não colocar nenhum elemento dentro dela, ou então você pode representar assim também. Esses dois símbolos servem para representar que o seu conjunto ele é vazio. Vamos verificar isso num exemplo numérico. Eu tenho aqui um conjunto B, que é o conjunto formado pelos números naturais menores que zero. De novo, nós já vimos a definição do que é conjunto dos números naturais, são os números que a gente utiliza para contar. E esse conjunto ele começa no número zero, ou seja, o primeiro elemento, fazendo isso de forma organizada, de forma crescente, o primeiro elemento do meu conjunto dos naturais é o número zero. Aquele que é os números naturais menores que zero, ou seja, eu não tenho nenhum elemento menor que zero no conjunto dos naturais. Então a representação vai ficar da seguinte forma, B é igual, coloca entre chaves, mas não coloca nenhum elemento, ou então você também pode representar dessa forma, coloca o B e você corta. Essas aqui são as duas representações do seu conjunto B, mostrando que ele é um conjunto vazio. Vamos falar agora sobre a comparação de números naturais. A todo momento nós precisamos tomar decisões, das mais simples às mais complicadas. E dentro dos números naturais isso também acontece, eu preciso fazer certas comparações para tomar certas decisões, verificando assim se um número ele é maior do que o outro ou se um número é menor do que o outro, para tomar uma certa decisão em relação a uma determinada questão que possa aparecer. Então eu vou mostrar aqui para você os 6 símbolos que a gente utiliza para representar essa comparação. Vou mostrar o símbolo e o nome que é dado a esse símbolo e depois a gente faz um exemplo prático para poder visualizar melhor a situação. Então vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, para comparar números naturais, utilizamos um dos seguintes símbolos. Então aqui eu listei os 6 símbolos que nós vamos utilizar para poder fazer essas comparações. Agora eu vou falar o nome de cada um deles. Esse primeiro símbolo é o símbolo de igual. Quando eu tenho dois números que são iguais, eu utilizo este símbolo. Esse é o símbolo de diferente. Ou seja, quando dois números são diferentes, eu utilizo esse símbolo. Esse é o símbolo de maior que. Ou seja, quando eu tenho um número natural que é maior do que outro, eu utilizo esse símbolo. Esse é o maior ou igual
A. O que significa isso? Observe que ele é bem parecido com o de cima, mas ele tem esse tracinho. Isso serve para mostrar que ele é maior ou igual a outro número. E esse ou me dá aquela ideia de que uma coisa acontecendo ou a outra faz com que a minha sentença se torne verdadeira. O próximo símbolo é o menor que. Então aqui é quando um número é menor do que o outro. E esse último é o menor ou igual a. Então, ou seja, esse serve para mostrar que o número é menor ou igual ao outro. E, de novo, essa ideia do ou serve para mostrar que uma coisa acontecendo ou a outra faz com que a minha sentença se torne verdadeira. Vamos ver isso num exemplo numérico, para a gente poder representar e listar os elementos para ficar mais fácil de visualizar. Considere que n represente um número natural. Escreva os valores que n pode assumir em cada um desses casos. Então aqui nós estamos trabalhando com o conjunto dos números naturais e esse n é um número que pertence a esse meu conjunto, certo? E agora eu quero analisar quais são os elementos resultantes da minha operação, dado o símbolo que eu vou utilizar. Então vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, n menor ou igual a 6. Então vamos lá, eu utilizei esse símbolo aqui, que é o menor ou igual a. Então aqui eu tenho. Quais são os números menores que 6? Do conjunto dos naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora observe que é menor ou igual. Então o 6 também faz parte do meu conjunto. Então aqui esses elementos são os elementos resultantes dessa operação, que é um número menor ou igual a 6. Tenho aqui uma outra situação. Eu tenho um número, ele é menor ou igual a 4 e maior do que 0. Se eu observar lendo do meio para os extremos. Mas se eu ler dessa forma, que é representando essa nomenclatura, eu quero 0 tem que ser menor que n, que por sua vez tem que ser menor ou igual ao 4. Então agora eu estou utilizando esse símbolo e esse símbolo. Como que vai ficar o meu conjunto? Olha, o 0 vai fazer parte da solução? Não vai fazer parte da solução. Por quê? O 0 ele tem que ser menor do que o meu n, do que o número que eu estou escolhendo. Então ele não faz parte da minha resposta, ele é só menor. Então eu começo a contagem aqui do 1, 2, 3... Agora o 4 sim faz parte da minha solução, porque o meu número do conjunto, ele tem que ser menor ou igual ao 4, então o 4 faz parte sim da minha solução. Vamos fazer agora alguns exercícios para a gente poder fixar todo o conteúdo que a gente aprendeu dentro desse capítulo de sistemas de numeração. Vou fazer com vocês agora 2 atividades para a gente poder fixar bem o conteúdo relacionado à ideia de conjuntos. Então vamos para a primeira atividade. Primeiro diz o seguinte, considerando o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 5, 8 e 9, analisar se cada sentença é verdadeira ou falsa. Então, o que foi nos dado aqui? Foi nos dado um conjunto A e foi dito quais são os elementos desse conjunto, representando isso por enumeração. E aí, agora eu tenho aqui 4 itens que eu preciso analisar se é verdadeiro ou falso, comparando com o conjunto que foi dado no enunciado. Então vamos para a primeira pergunta. Ele está dizendo o seguinte, 3 pertence a A. Se a gente lembrar o que significa os símbolos, né, esses operadores para poder comparar elementos e conjuntos, a gente sabe que esse primeiro símbolo aqui ele serve para representar a relação de pertinência de elementos para conjunto. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que 3 pertence ao conjunto A, ou seja, 3 é um elemento que está dentro do meu conjunto. E se a gente observar aqui, o 3 está no meu elemento. Logo, essa afirmativa ela é verdadeira. Letra B. 5 e 9 está contido em A. Observe que eu coloquei 5 e 9 dentro de chaves. Então, isso significa que eu estou relacionando aqui um conjunto. Então, agora a minha relação de pertinência é de conjunto para conjunto. Então, estou dizendo que esse conjunto está contido nesse conjunto, certo? O meu conjunto A está aqui. O elemento 5 e 9, que faz parte desse conjunto, também está aqui. Então, consequentemente, esse conjunto, ele é um subconjunto do conjunto A. Logo, essa afirmativa ela é verdadeira. Letra C.
4 pertence a A. Agora eu estou fazendo uma relação de pertinência de elemento para conjunto. Eu estou dizendo que o elemento 4 pertence ao A. Se você olhar o seu conjunto A, você vai ver que não tem nenhum elemento aqui que é representado pelo número 4. Logo, essa afirmativa ela é falsa. E aqui eu estou dizendo que o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, ele não está contido em A. Então, aqui é uma relação de pertinência de conjunto para conjunto. Eu estou dizendo que esse conjunto não está contido nesse conjunto. Só que isso é mentira, porque os elementos 1, 2 e 3 estão aqui. Então, esse conjunto, sim, ele é um subconjunto de A. Então, essa afirmativa é uma afirmativa falsa. Ok? Vamos para o segundo exercício para a gente analisar. Considere os conjuntos A, B e C. Observe que o conjunto A é formado pelos elementos A, B, D e M. O conjunto B é formado pelos elementos A, D, F, G e T. E o conjunto C é formado pelos elementos A, F e T. Observe que aqui eu coloquei um exercício onde os meus elementos são letras. Nada de errado com isso. Se você lembrar da ideia de conjuntos, o conjunto ele pode ser associado a uma coleção de objetos. Então, esses objetos podem ser qualquer coisa, inclusive letras, ok? Então, vamos analisar agora. Ele pede para a gente determinar os conjuntos de acordo com essas operações. Então, observe que aqui eu estou trabalhando com as operações de conjunto. Se você lembrar, nós estudamos a comparação da seguinte forma: união e interseção. União é uma operação e interseção é uma outra operação. A operação é aí entre conjuntos. Então vamos, a letra A diz que a operação que eu quero fazer é a união com B. Se você lembrar da definição de união, ela diz que a união de dois conjuntos, o conjunto resultante, qualquer elemento que você retirar ou que você escolher desse resultado, ele pertence a A e pertence a B. E a interseção inclusive, ok? Então vamos lá, a união dos dois conjuntos vai ficar da seguinte forma: o meu conjunto A está aqui, o meu conjunto B está aqui. Então, a união vai ser A, B, D, F, G, M e T. Observe que eu fiz o seguinte: eu listei todos os elementos que tem em A e em B, certo? E os elementos que aparecem duas vezes, por exemplo, o A aparece aqui, então eu só coloco ele uma vez. O D aparece aqui, também coloquei ele apenas uma vez. Não há necessidade de colocar o elemento duas vezes, porque a definição diz que na operação de união, o resultado, qualquer elemento que você escolher, ele tem que estar em A, em B ou na interseção. Então não há necessidade de colocar o A duas vezes, porque ele já faz parte da interseção. A mesma coisa para o D. Vamos para a letra B. Eu quero fazer a união de A com C. Então, observe, o símbolo está aqui, é de união, só que agora é desse conjunto com esse conjunto. É do conjunto A com o conjunto C. Então, isso aqui vai ficar o seguinte: o A com C. A, B, D, F, M e T. Observe que aqui na interseção de A com C, novamente aconteceu de ter um elemento comum, que é o elemento A. Agora, todos os outros elementos eu listei eles aqui e nenhum deles apareceu duas vezes nos dois conjuntos, com exceção do A, ok? Vamos para a letra C. Agora, a letra C, eu quero fazer a operação interseção. Vamos lembrar lá da definição de interseção. Feita a operação entre dois conjuntos, a operação interseção, o resultado é um conjunto onde qualquer elemento dessa operação que você escolheu, que você retirar, ele tem que pertencer a A e a B simultaneamente. Ou seja, o resultado da operação interseção é um elemento que pertence ao mesmo tempo aos dois conjuntos. Nesse caso é o conjunto B e C. O B está aqui, o C está aqui. Quais são os elementos comuns aos dois conjuntos? Observem, o A, ele aparece tanto no conjunto B quanto no conjunto C. O F também aparece tanto no conjunto B quanto no conjunto C. E o T também aparece nos dois conjuntos. Logo, a interseção vai ser A, F, T.
Ou seja, qualquer um desses três elementos, ele pertence ao mesmo tempo B e C, aqui e aqui. Então, a operação de interseção, ela me diz que o resultado, os elementos, ele tem que pertencer simultaneamente aos dois conjuntos. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então se inscreva no canal, compartilha, envie esse vídeo para aquele seu colega que precisa dar um pouco mais de matemática. Até a próxima aula!